14 pessoas, ficaram feridas, uma delas em estado grave, num incêndio criminoso em um ônibus. Foi na noite de ontem em Canoas, no bairro Matias Velho. Os detalhes da reportagem a gente vai acompanhar agora. O incêndio provocou pânico entre as vítimas. Passageiros e funcionários não escaparam das chamas e da fumaça. Fogo no ônibus da Matias aqui, ó, incendiou. O pessoal tudo lá dentro, lá, ó. Todo mundo pulando, saindo, ó, tá explodindo o ônibus lá. Que loucura, meu. O fogo se alastrou pelo terminal de ônibus do bairro Matias Velho, em Canoas. Botaram fogo no bus, na parada aí, gurizada, ó. O corpo de bombeiros controlou o incêndio e impediu que as chamas chegassem até as lojas do terminal. Mas as estruturas das paradas de ônibus ficaram destruídas. Fiquei também apavorada, nem sabia o que tinha acontecido. Acordei de manhã e vim trabalhar. É horrível, né? Isso aqui é um ponto bem complicado aqui. É bem complicado. É inseguro? É inseguro, de noite é muito inseguro isso aqui. Senti desespero e fico pensando, imagina na hora como poderia ter acontecido, alguém sair machucado, é bem preocupante, né? Hoje pela manhã, as máquinas da prefeitura foram usadas para a limpeza da área. A polícia militar chegou ao local no começo desta madrugada. Foi uma situação bem crítica, né? Muita gente correndo, a gente apavorada, ônibus pegando fogo. Nós fomos surpreendidos pela ação de colocar fogo em ônibus, até porque Canoas vive uma situação de tranquilidade. De acordo com a polícia militar, pelo menos 4 criminosos chegaram ao terminal em um carro branco. Eles usavam toucas e invadiram um dos ônibus que estava estacionado. Colocaram combustível pelo corredor e depois atearam fogo. As chamas se espalharam rápido demais. Houve correria entre os passageiros e em torno de 14 pessoas ficaram feridas. A maioria das vítimas foi atendida no HPS de Canoas. O caso mais grave é do cobrador do ônibus. Os familiares de Osmar da Rosa, de 59 anos, disseram que ele corre risco de vida. Como ele inalou muita fumaça, a garganta dele, quando ele chegou aqui, estava prestes a fechar. E aí, então, eles fizeram um procedimento com urgência para entubar ele. Pode acontecer a morte, como ele pode sobreviver ainda. A Delegacia de Homicídios de Canoas investiga o ataque. Uma varredura atrás de câmeras de vigilância está sendo feita, mas a motivação do crime ainda não está definida. Poderia ser represália em razão da prisão de um parente de um determinado traficante. Foge à normalidade, não é do padrão de Canoas, há tempo que a gente não tinha isso aqui. E todas as linhas estão sendo apuradas para tentar elucidar o mais rápido possível o ocorrido. Muito bem, daqui, cadê o Marcelo Chemali? O Chemali conversou agora de manhã, esteve lá, conversou com as pessoas, o pânico, o desespero e principalmente com as famílias, Marcelo Chemali, que estão desesperadas. Pessoas que não têm nada a ver com nada, não tem nada a ver com o que motivou, se é que tem motivo, né? Uma atitude como essa, Marcelo. Trabalhadores, viu, André? Trabalhadores, boa tarde para ti, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Gente que voltava para casa, gente que ia para o trabalho naquele horário ali, perto das 11h30, 15 para meia-noite. Da noite de segunda-feira, né, cansados, né, estafados aí de uma jornada intensa. E aí, esses pelo menos quatro bandidos encapuzados, ainda não se tem a confirmação se eles estavam armados, André. O fato é que já chegaram no ônibus, espalhando esse combustível e ateando fogo. Não houve tempo de ordenar para que as pessoas saíssem do coletivo. O coletivo começou a incendiar e aí muitas pessoas saíram pela janela, foram quebrando vidros. E o que a gente sabe, conseguimos apurar junto ao hospital e a familiares, o motorista do ônibus e o cobrador são as vítimas mais graves dessa tragédia, desse ataque criminoso. Uma gestante também, né, se machucou, foi encaminhada ao HPS de Canoas e já está no hospital universitário. Ela felizmente está fora de risco, né, não corre risco de morte, mas esses dois, especialmente o cobrador e o motorista, são os mais feridos até agora. Muitas pessoas queimadas já tiveram alta, André, foram atendidas e já tiveram alta. Até porque os dois, na responsabilidade de cuidar dos passageiros, da vida dos passageiros, devem também ter ficado dentro e ajudado.
e por isso ficaram prejudicados, foram mais atingidos, porque as pessoas desesperadamente pulavam da janela e foi aí que muitas tiveram cortes nos braços, porque os vidros começaram a estourar, né, Marcelo? E o desespero das pessoas sair correndo. Sem dúvida, as imagens são impressionantes, André. As labaredas de fogo, as chamas altíssimas aí, muita intensidade de calor. Olha, realmente foi um pânico, um terror que essas pessoas viveram hoje lá em Canoas. E como disse o delegado Tiago Carrijo, foge do padrão criminoso de Canoas. Agora, já tivemos aqui em Porto Alegre, né, Beco dos Cafúncios, Zona Leste, Viamão, Alvorada, o tráfico de drogas por trás desses ataques criminosos. Não é o caso de Canoas, é a primeira vez que isso acontece na cidade, viu, André? Pois é, aí agora vamos fazer aqui algumas possibilidades. Qual é o objetivo, Marcelo? Tu que é um conhecedor desta área policial, qual é o objetivo de um grupo que faz esse tipo de ataque, o que não é comum em Canoas, como já dissemos? É chamar a atenção da polícia para um local, enquanto que em outro eles estão fazendo alguma outra operação? Atingir pessoas que não têm nada a ver com nada? Mandar recado para quem? Qual é o poder? É retaliação? É para atingir a polícia? É para botar medo na população? Qual é o objetivo, Marcelo? Muitas vezes, André, ações que não tem muita lógica, viu? A lógica do tráfico... É terror mesmo. É terror mesmo. A lógica do tráfico é, para que o negócio criminoso consiga prosperar, digamos assim, é manter a polícia longe. Ou seja, quanto menos ocorrências policiais, melhor para o tráfico de drogas. E quando se faz esse tipo de ação, é, às vezes, retaliação por uma ação de combate ao crime por parte da polícia. O histórico aqui em Porto Alegre, em cidades da região metropolitana, indica isso. Agora, em Canoas, chama atenção mesmo, porque lá as forças de segurança trabalham integradas. É Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, todos. O cercamento eletrônico de Canoas é padrão para todo o nosso estado. E, digamos assim, o combate ao crime lá é mais efetivo. Os índices estão em queda, realmente, de crimes mais graves, de homicídios, das próprias prisões do tráfico de drogas. Chama atenção, circulou esse boato, viu? A gente até, o delegado Carrijo citou isso, teria acontecido a prisão de um familiar de um traficante do bairro Matias Velho, mas isso não se confirmou oficialmente. Todas as possibilidades estão abertas e a polícia está na rua trabalhando. Pois é. Agora, a polícia... Reforço, não é comum acontecer esse tipo de ação em Canoas, fazia tempo que não acontecia. Agora, a pergunta que a gente faz, o que o seu João que está trabalhando, que estava quase que se aposentando, que eu estou me referindo ao cobrador, que não tem absolutamente nada a ver com isso. A família queria que ele se aposentasse, ele queria voltar para o interior, estava dentro do ônibus, foi atingido e a pessoa que está com um estado mais delicado, mais grave, por causa destas chamas todas. Agora, qual é o objetivo? A polícia vai ficar com medo por causa disso? É claro que não vai, né, Marcelo? Claro que Muito não. pelo contrário. Claro que não. Muito pelo contrário. Vai vir uma resposta. Claro que não. Uma resposta, e olha, à tarde, o delegado Tiago disse que já estão analisando câmeras, enfim, à tarde, muito provavelmente novidades, talvez aí a indicação de alguns suspeitos e a real motivação. A gente ficou muito sensibilizado ao conversar com os parentes do cobrador, do seu Osmar. 35 anos na mesma empresa. Estava prestes a se aposentar e o sonho era voltar para o interior, para perto da família. Tomara que ele consiga vencer essa batalha aí pela sobrevivência, né, André? Marcelo continua acompanhando e daqui a pouco a gente volta com outras informações, né, se elas surgirem, porque a polícia está investigando. Só antes da gente ir para o nosso giro de notícias contigo, Marcelo, dizendo que os ônibus já estão circulando normalmente na região, apenas a Vicasa mudou o lugar de embarque ali no terminal Matias Velho, que fica numa rua lateral pertinho do Transurb. Apenas uma orientação, os ônibus circulando normalmente lá em Canoas.